Olá meninos, olá meninas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje, no componente curricular de ciências, nós vamos dar continuidade ao estudo dos cromossomos. Também vamos entender como é o processo de divisão celular por mitose e meiose. Vem comigo nessa viagem científica e até a próxima. Então, vamos relembrar alguns conceitos sobre os cromossomos. Os cromossomos, eles são responsáveis pela transmissão dos caracteres hereditários, ou seja, aqueles caracteres transmitidos de pai para filhos. Os tipos de cromossomos, assim como o número deles, variam de uma espécie para outra. São formados basicamente de proteínas e de ácido desoxirribonucleico, o DNA. O DNA contém os genes. Cada gene possui informação genética, uma espécie de instrução química que condiciona uma característica do indivíduo, como a cor da pele, ou o tipo do cabelo, ou até mesmo o andado. Então, é no gene que nós vamos ter essas informações genéticas. Então, cada gene ele vai ser responsável por uma dada característica do indivíduo. Estima-se que em cada célula humana existam cerca de 25 mil genes. Os cromossomos diferem entre si quanto à forma, ao tamanho e ao número de genes que contêm. Exemplos de seres vivos e o número de cromossomos em sua célula. Então, um ser humano, uma pessoa normal, ela tem 46 cromossomos em cada célula. O chimpanzé, 48. O camundongo, 40. O gato doméstico, 38. O gorila, 48. Então, se nós analisarmos também um indivíduo do reino plantae, por exemplo, ele também vai ter um valor X de genes, um valor X de cromossomos em sua célula. Então, um indivíduo ele possui células haploides e células diploides. E nós vamos entender qual a diferença desses dois tipos de célula. Primeiro, as células haploides. As células haploides, elas possuem em seu núcleo apenas um cromossomo de cada tipo. Exemplo, os gametas humanos, espermatozoide e óvulo. Cada célula haploide possui 23 tipos de cromossomos, sendo os gametas humanos o número 23. Ou seja, esse número 23 é o número dos diferentes tipos de cromossomos. Então, o que acontece? Quando eu falo de célula haploide, tá? Eu vou estar falando das células germinativas, ou seja, das células gametas do indivíduo da espécie humana, por exemplo. Então, essas células, elas são os espermatozoides, que são as células do macho, e o óvulo, que são as células da fêmea. E cada uma dessas células vai guardar em seu núcleo 23 cromossomos. Entenderam? Então, essa é uma característica fundamental das células haploides. E elas possuem somente um cromossomo de cada tipo. Nesse exemplo, a gente percebe que tem um cromossomo que representa, aí o número 1, que ele é de um formato, tá? Nós temos o cromossomo 2, que é de outro formato, o 3 e o 4. Então, nós vamos ter um único cromossomo para cada tipo, para cada unidade dentro dessa célula. Então, a gente vai ter 23, e esses 23 vai ser cada um diferente do outro, tá? Eles vão se diferenciar entre si. E as células diploides? As células diploides, elas vão se diferenciar das células haploides porque elas possuem em seu núcleo 2 tipos de cromossomos de cada tipo.
Lembrando, a haploide vai ter um tipo de cada tipo, um cromossomo de cada tipo, enquanto que a diploide, 2 tipos. Esse dia aqui vem de 2, tá? Então, 2 tipos de cromossomos no núcleo da célula. E aí, quais são exemplos de células que são diploide? Todas as células que formam o corpo do indivíduo, tá? Ou seja, a célula somática, à exceção das células reprodutivas, ou seja, das células gaméticas, que são os espermatozoides e os óvulos, que estas células serão as haploides. Então, o restante, todas as outras células do corpo de um indivíduo, que são chamadas de células de manutenção, elas são, e também células somáticas, elas vão ser células diploides, ou seja, terão 2 tipos de cromossomos, tá? Dentro do núcleo da célula. Cada célula desse tipo, né, ele terá em seu núcleo 46 pares de cromossomos. Então, diferente da célula gamética, como o óvulo e o espermatozoide, que cada um deles terá 23 cromossomos, nas células somáticas, que são as células de manutenção do corpo do indivíduo, nós vamos encontrar 46 cromossomos. Por quê? Porque serão 23 mais duplicados, porque nós vamos ter 2 unidades de cada tipo de cromossomos. Então, por isso, nós teremos nas células somáticas, ou seja, repetindo, células de manutenção do corpo do indivíduo, nós vamos ter 46 cromossomos no núcleo dessa célula. Então, essas células podem ser a célula do fígado, a célula da pele, tá? A célula do coração, entre outras, que são trilhões de células que o corpo de um indivíduo possui. Então, essas células de manutenção, elas terão em seu núcleo 46 cromossomos, diferente das células gaméticas, ou seja, as células de reprodução, que terão apenas 23 cromossomos. Então, né, repetindo, a célula diploide vem de dois tipos de cromossomos. Aqui nós temos a imagem, nós vamos ter 2 cromossomos do tipo, né? O cromossomos 2, nós vamos ter ele duplicado, o cromossomos 3 duplicado, o 1 duplicado, mas você pode ver que eles são no formato e tamanho iguais, assim como o 4, e isso é só para representar aí, tá? Essa questão da duplicidade de cromossomos nas células somáticas. Nas células diploides do nosso corpo, os cromossomos podem ser agrupados de 2 a 2. Os 2 cromossomos de cada par são do mesmo tipo, ou seja, eles possuem a mesma forma, o mesmo tamanho, o mesmo número de genes. Isso eu falei no slide anterior. Né? Eles vão ser cromossomos homólogos, ou seja, iguais, tá? Na forma, no tamanho, no número de genes, eles não vão ter diferença nenhuma entre si. Em cada par, um é de origem materna e o outro é de origem paterna. Então, todos os 46 cromossomos, por exemplo, da célula somática, eles vão ter aí um par que vem de origem materna e um par que vem da origem paterna, tá bom? Aqui embaixo, nós temos aí um esquema de como pode ser um cromossomo. Então, nós vamos ter em cinza o cromossomo materno e em vermelho o cromossomo paterno. Nessas regiões que eu destaquei com formas geométricas, vamos dizer que são os locos, ou seja, os locais onde os genes ficam. Então, no formato redondo, vamos dizer que é o local do gene que condiciona a característica X. Essa característica X nós podemos exemplificar, por exemplo, como a cor da pele, tá? Já no losango, é o local do gene que condiciona a característica Y do indivíduo. Essa característica Y pode ser a cor dos olhos. E no triângulo eu poderia dizer que seria o lugar do gene que condiciona a característica B, que poderia ser
o tipo do cabelo, se é ondulado, se é liso, se é crespo, entre outros. Então, o locus do cromossomo é o lugar onde nós vamos ter os genes que condicionam as características do indivíduo. Antes de a célula se dividir, os cromossomos são copiados e cada cromossomo é formado por 2 segmentos em forma de bastão. Esses segmentos, eles vão ser chamados de cromátides. Tá bom? Então, eles, antes da divisão, quando a célula se prepara para dividir, esses cromossomos eles já vão fazer o quê? Ser copiados, ou seja, eles vão se dividir em 2, certo? E esses 2 bastão, eles vão receber o nome de cromátides. Cada cromátide, ela corresponde a uma cópia de um dos cromossomos com 46 filamentos de DNA, que possuímos em cada uma das minhas células somáticas. Quando a gente fala de espécie humana, nós vamos falar de células somáticas que em seu núcleo tem 46 cromossomos, de um indivíduo normal, tá? Então, ela vai possuir 46 filamentos. Nesse momento que a célula se prepara para dividir, eles vão ser duplicados. E cada uma dessas cromátides, tá? Desse bastão, ele vai ter um filamento de DNA com 46 cromossomos. Então, isso, gente, é para células somáticas. Isso não acontece nas células gaméticas, ou seja, os espermatozoides e os óvulos, porque elas têm 23 cromossomos, então elas vão ter 23 filamentos de DNA. Então, a conversa ela já muda um pouquinho. As 2 cromátides de um cromossomo são unidas por uma região chamada centrômero. Então, esses 2 bastão, eles vão ser unidos, eles vão se dividir e vão ser unidos. E essa região de união, ela vai ser chamada de centrômero. A posição do centrômero em cada cromátide, ou seja, em cada grupo, né, de cromossomos, ela vai variar, tá? Então, na espécie humana, por exemplo, ela tem 4 tipos de cromossomos. 4 tipos. Então, ela dá o formato, ela dá o nome a 4 tipos de cromossomos diferentes, tá? Então, essa posição, ela varia nos 46 cromossomos das nossas células, tá? E vão formar aí 4 tipos de cromossomos. Esses 4 tipos de cromossomos está representado nessa imagem. Então, nós temos o primeiro cromossomo, que é o 1, que o centrômero, que é a região de união dos 2 bastão, está no meio, ele vai ser chamado metacêntrico. Quando os 2 bastão, ele une, mas não fica no meio, mas um pouquinho acima, esse cromossomo vai ser chamado de submetacêntrico. Quando esse centrômero estiver mais na extremidade, ele vai receber o nome de acrocêntrico. E quando ele atingir totalmente a extremidade, formando só, né, tipo 2 pernas penduradas, ligada a apenas um fio, ele vai então receber o nome de telocêntrico. Então, nós temos esses 4 tipos de cromossomos, eles podem variar dentro dos 46 cromossomos da espécie humana, tá? E a posição desse centrômero, desse lugar de união desses cromossomos, desses 2 bastão, é que vai definir que tipo de cromossomo eu tenho. Se é metacêntrico, submetacêntrico, acrocêntrico ou telocêntrico. Tudo isso depende do lugar, da união, de onde é que os 2 bastão vai se unir. E assim que a célula ela se prepara para fazer a divisão celular e que esses cromossomos eles se duplicam, ou seja, a cópia é feita, né? Nós vamos então ter uma célula preparando para a divisão. Lembrando que nós temos 2 tipos de divisão celular, a mitose e a meiose. Então, as 2 têm diferenças gritantes, porque uma acontece em células somáticas, enquanto que a outra acontece nas células gaméticas, certo? Gente, é importante só de um detalhe.
para que vocês levem para a vida de vocês. A mitocôndria, que é uma organela responsável pela respiração celular e obtenção de energia, ela faz sucessivas mitoses dentro da célula. Então, ela é uma organela, mas uma organela que também faz divisão dela mesma dentro da célula. Que interessante. Que foi de porrada, surda. Então, a divisão celular por mitose. Só lembrando que as células que constituem o corpo humano possuem 46 cromossomos. Antes de uma célula se dividir, formando duas novas células, os cromossomos se duplicam no núcleo. Formam-se dois novos núcleos, cada um com 46 cromossomos. A célula, então, se divide em duas novas células, cada uma com 46 cromossomos no núcleo. Gente, esse é o processo de mitose. Entendam o seguinte. Entenda. Nós vamos ter uma célula. Essa célula vai ser a célula mãe, tá? Ela vai ser chamada de célula mãe. Essa célula mãe vai ter em seu núcleo 46 cromossomos, que no momento da divisão celular por mitose vão se duplicar, tá? E aí, aqui nós vamos ter o cromossomos duplicado nessa segunda célulazinha aqui. Posteriormente, esses cromossomos vão para o interior da célula, que serão ligados, tá? As linhas do equador, vamos dizer assim, da célula. Por que linha do equador, professora? Porque os cromossomos estão no centro da célula. Então, essas linhas, esses microtubos, eles vão anexar cada cromossomo desse e puxar um para uma região e outro para outra. Desse modo, aqui no segundo, na quarta representação, nós vamos observar que esses microtubos, eles já vão, olha, puxar para um lado o cromossomo que está em vermelho e o cromossomo que está em branco, né, as cromátides, e do outro lado ele vai fazer a mesma coisa. Mas antes, esses cromossomos eles vão ser duplicados e vão para a região mediana da célula, chamada de região, linha do equador. Então, a partir daqui, essa célula vai sofrer, então, né, essa divisão. Vocês estão observando que aqui o citoplasma dessa célula, né, na verdade, não é nem o citoplasma, porque isso aqui está acontecendo no núcleo da célula. Isso aqui é a carioteca, tá? Que é a membrana do núcleo celular. Essa membrana, vocês vão ver que ela está criando aqui uma cinturinha. Isso aqui, tá? É a citocinese, que é o momento que elas vão duplicar e essa carioteca ela vai se refazer formando duas células. Essas duas células, que são resultados da mitose, elas também terão 46 cromossomos. Então, uma célula, no início da divisão celular por mitose, nós vamos ter uma célula com 46 cromossomos e no final essa célula vai dar origem a duas células com a mesma quantidade de cromossomos, que são 46 cromossomos. Então, a célula mãe tem 46 cromossomos e no final da mitose, essas células filhas também terão cada uma delas 46 cromossomos. Então, aqui nós temos o outro esquema, né, a célula mãe com 46 cromossomos, ela vai dar origem a duas células filhas com também 46 cromossomos cada. Qual a importância da mitose? Gente, a mitose, ela garante que cada uma das espécies das células filhas recebam um conjunto completo de informação genética. Então, é durante essa divisão celular que as outras células também vão receber a carga genética da célula mãe. Permite o crescimento do indivíduo, por quê? Porque são essas células que vão ser reproduzidas através da mitose, que vão fazer a manutenção do indivíduo, que vai restaurar uma pele que machucou, que vai sarar uma ferida, que vai sarar uma cirurgia.
que vai repor o couro cabeludo, entre outros. Então, a divisão celular por mitose, ela é extremamente importante para o crescimento do indivíduo. Nós podemos retomar, por exemplo, que quando nós estamos ainda no útero de nossas mães, nós primeiramente fomos uma célula fecundada. Então, nós tivemos uma célula fecundada e a partir daí, essa célula vai fazer trilhões e trilhões de mitose para formar todo o corpo, todo o sistema desse novo indivíduo que está surgindo. Se não fosse essa divisão celular, nós teríamos chance zero de existir ou de ter corpo perfeito, por exemplo. E nós vamos entender que se houver um erro na divisão celular, que esse erro também ele pode gerar aí uma doença genética ou uma síndrome ou uma anomalia, que isso também pode acontecer, porque no momento da divisão ocorre algum problema que vai um cromossomo a mais para o lado da célula e uma célula vai ficar com um cromossomo a mais. E aí isso pode levar a uma anomalia genética, tá bom? Então, a mitose ela é extremamente importante. Outra coisa, é ela que substitui as células que morrem por outras novas. Então, suponhamos, se a professora Samara todo o tempo, já tem a idade que tem e ainda é bonitona, é porque o processo de mitose da professora Samara, as células fazem aí o seu processo de divisão celular e garante a reposição das células mortas do rosto da professora Samara, da pele da professora Samara. E aí, é por isso, gente, que é importante. Eu quis brincar aqui, mas não me leva muito a sério não, tá? Outra coisa, é a mitose que regenera partes lesadas do nosso organismo. Então, por exemplo, quando você cai e quebra o braço, é através da mitose que as suas células ósseas serão restituídas e a lesão do seu braço será normalizada. Então, gente, é extremamente importante o processo de mitose, ok? Mas como se formam os espermatozoides e os óvulos, professora Samara? Porque ele só tem 23 cromossomos no núcleo e a senhora tem falado a todo momento que as células têm 46 cromossomos. Então, gente, é importante, só para relembrar, mitose ocorre em células somáticas. Células somáticas fazem manutenção do organismo. Elas possuem 46 cromossomos no núcleo. Certo? Até aí? Agora, beleza. Agora, espermatozoide e óvulo, células gaméticas, ou seja, células de reprodução. Essas células, elas possuem no seu núcleo 23 cromossomos apenas, certo? E como é que elas se formam? Elas se formam a partir de um outro processo de divisão celular, que recebe o nome de meiose. Meiose, a palavra meiose vem de meio ou metade. Nesse caso, os cromossomos também se duplicam no núcleo da célula mãe, da célula diploide, que vai se dividir e formar os gametas, células filhas haploides. Olha a diferença aqui, gente. Olha, eu vou ter uma célula mãe diploide, tá? Se eu falo diploide, ela vai ter quantos cromossomos? 46, porque esses cromossomos vão estar duplicados, lembra? E essa célula mãe, ela vai dar origem a células gaméticas, que são as células filhas com 23 cromossomos, que é aquelas células haploides que só vão ter um tipo de cromossomo dentro do seu núcleo, de cada cromossomo dentro do seu núcleo. Mas, em vez do núcleo se dividir uma só vez, como acontece na mitose, na meiose, ele vai se duplicar 2 vezes, para que eu tenha, então, 4 células filhas com 23 cromossomos. Primeira divisão celular. Antes a duplicação dos cromossomos da célula mãe, ou seja, os cromossomos vão se duplicar, vão ser copiados. Vai dar origem a 2 novos núcleos.
Na segunda divisão, não há nova duplicação dos cromossomos das células-mãe. Não vai haver cópia, tá? Na segunda divisão. E cada um dos dois novos núcleos se divide, formando-se, então, um total de 4 células, que terão 23 cromossomos. O processo resulta em 4 células filhas, cada uma com 23 cromossomos. Vamos para o esquema. Observe. Não tem dificuldade, galera. Vamos lá. Veja bem. É como se nós tivéssemos 2 processos de mitose. Nós tivéssemos a primeira e a segunda. Veja bem. Aqui, no início da figura, nós temos uma célula-mãe com 46 cromossomos. Essa célula-mãe, os cromossomos vão se duplicar, ou seja, vão ser copiados, tá? Na segunda fase aqui. Na terceira fase, os cromossomos vão para a região equatorial da célula, tá vendo? Na região do meio, onde os microtúbulos, tá? Os centríolos aqui, eles vão anexar cada perna de cromátide dessa e puxar para os lados. Quando ele puxa, eu vou formar 2 núcleos. Esse núcleo aqui, tá? Vai sofrer, quando puxa, gente, vai haver uma permuta. O que significa, professora? Significa que um cromossomo vai triscar uma cromátide vai triscar na perna da outra cromátide do outro cromossomo. E com esse rompimento, tá? Esse choque, vai haver adesão de material genético de um para o outro. Observem aqui na figura B, que no primeiro núcleo nós vamos ter, né, um cromossomo duplicado e em uma desse bastão, dessa cromátide, nós vamos ter aqui, ó, material genético do cromossomo vermelho e aqui do cromossomo branco. Então, vai haver essa permuta de material genético. Aí, essa célula, já na figura B, esses cromossomos vai ficar na região equatorial das células. Os centríolos, através dos microtúbulos, vai fazer o quê? Puxar uma cromátide para um lado, puxar outra cromátide para o outro, e aí vai haver a citocinese, que é a divisão da carioteca, e a formação de 2 células. 23 cromossomos aqui, ou seja, vai ter uma fita, tá? De DNA com 23 cromossomos, com 23 cromossomos, e aqui com 23 cromossomos, certo? Na outra célula vai acontecer da mesma maneira. Nós vamos ter, né, o cromossomo na região central, ou seja, equatorial. Os microtúbulos vão se ligar, puxar para um lado, puxar para o outro. Vai haver a citocinese, tá? Que é o fechamento, o desmembramento da carioteca, e vai formar mais 2 células, cada uma com 23 cromossomos. Então, é isso, pessoal. Então, no processo de meiose, eu vou ter 2 processos. Eu vou ter a mitose e depois o resultado dessa mitose vai sofrer novamente divisão e vai originar 4 células filhas. Aqui no A, a gente vai ter, só para comentar, duplicação dos cromossomos. No B, primeira divisão, que é a meiose. E a primeira divisão, a mitose, e no C, a segunda divisão, que é quando eu formo, então, quando eu duplico aqui e formo 4 células filhas. Como eu fiz esse outro esquema, eu tenho uma célula mãe com 46 cromossomos, que vai dar origem a 4 células filhas com 23 cromossomos. Isso vai acontecer através de 2 processos de divisão celular. Qual a importância da meiose? Bom, a meiose garante, com a formação de gametas, masculino e feminino, a permutação de uma determinada espécie. Então, é ela que vai permitir que essa espécie se perpetue, certo? Porque se eu não tenho célula gameta, eu não vou ter a possibilidade de fecundação e surgimento de um novo ser vivo.
permite a recombinação gênica, de tal forma que cada célula diploide é capaz de formar 4 células haploides, geneticamente diferentes entre si. Isso explica a variabilidade da espécie e das espécies de reprodução sexuada. Então, o que acontece? Esse surgimento das 4 células filhas, ela vai possibilitar a grande variabilidade de espécies de seres vivos no planeta, tá? Através de quê? Da reprodução sexuada. Porque é na reprodução sexuada que eu vou ter o cruzamento dos 2 gametas, tanto masculino quanto feminino. Então, para resumir todo esse processo de divisão celular, a gente vai dizer que a mitose, tá? Na mitose, cada célula mãe origina 2 células filhas com o mesmo número de cromossomos que nela existiam. E na meiose, cada célula mãe vai dar origem a 4 células filhas com a metade do número de cromossomos. E aqui, para resumir a nossa aula e terminar fechando aí com chave de ouro, eu trouxe o nosso velho e bom mapa conceitual, né? Então, nós temos a divisão celular humana, tá? Nós estamos falando de espécie humana. Ela ocorre durante toda a vida do indivíduo e nós vamos ter 2 tipos de divisão celular. Nós vamos ter a mitose e vamos ter a meiose, ok? A mitose ocorre quando a célula-mãe origina 2 células filhas com o mesmo número de cromossomos nela existentes. As 2 células filhas, tá? Ela permite também o crescimento do organismo, assim como a substituição das células mortas. As 2 células filhas são células diploides. Todas as células do corpo, com exceção dos gametas. Então, resumidamente aí, a mitose, tá? Ela ocorre quando a célula mãe dá origem às células filhas com o mesmo número de cromossomos nela existente. Ela permite o crescimento do organismo, substituição das células mortas. Essas 2 células filhas serão também células diploide, ou seja, com 46 cromossomos. E formam todo o corpo do indivíduo, com exceção das células gaméticas. Por quê? Porque as células gaméticas, elas vão ser formadas através do processo de divisão por meiose, que ocorre quando a célula-mãe dá origem a 4 células filhas com a metade do número de cromossomos nela existente. As 4 células filhas são células haploides, ou seja, são aquelas com 23 cromossomos, que vão ter só um tipo de cromossomo em cada núcleo, né? Um tipo de cada um. Serão elas os gametas, né? Que é o óvulo e o espermatozoide. Nossa aula termina aqui. Eu espero que vocês tenham curtido. Fiquem com Deus e até a próxima, se assim Ele nos permitir.